Hoje, diretamente dos estúdios da Mansão Marcieri, vamos receber e tratar de um assunto, duas personalidades vamos receber e tratar de um assunto muito polêmico. Como eu sempre digo repetitivamente, muita polêmica no programa Acerto de Contas. Nós vamos falar de pedofilia. E eu trago aqui duas personalidades que vão me ajudar para que você aí de casa entenda um pouco mais sobre abusos sexuais às crianças, aos adolescentes, enfim. Nós vamos falar sobre isso hoje. É um assunto que é desgastante, me deixa um pouco até perturbado, porque eu não consigo entender, nos dias de hoje, com tanta evolução, ser humano dizendo ser tão inteligente, tão formador de opinião, abusa de um adolescente ou de uma criança. Então nós vamos falar sobre isso hoje. Eu estou recebendo aqui, muito prazer, doutor Márcio David, é pastor, teólogo, filósofo, especialista em docência e ensino superior, mestrado em educação pela FCU, atua há 15 anos dando palestras, enfim, falando sobre ética. Né? Ética. Então vai me ajudar a gente bater esse papo aqui para a gente esclarecer para o público em casa. E também estou recebendo aqui a doutora Maria Ivoneide, graduada em enfermagem pela UFC, mestre em saúde pública pela UFC, doutora em saúde coletiva pela UFC, especialista em crescimento e desenvolvimento da criança. Esse curso ela fez no Uruguai, é isso, doutora? Uruguai. Doutora, muito prazer em recebê-la aqui no nosso programa e eu tenho certeza que vai ser muito valiosa a sua opinião. Nós temos que levar para esse público em casa, principalmente alertar os pais, as crianças, os adolescentes, tomar cuidado. Nós vamos ter que falar um pouquinho mais objetivamente, abertamente para as pessoas, inclusive as crianças que nos acompanham, os pais fazerem com que a criança tenha essa noção do que pode acontecer a ela. Do perigo que ela passa. Exatamente, do perigo que ela tem. Exatamente. Doutor Márcio, como meu amigo, já é da casa, você já conhece ele do nosso programa. Doutor, fala um pouco filosoficamente sobre essa questão pedofilia. Me parece que os filósofos da França, eles eram adeptos à pedofilia. Fala um pouco aí para a gente sobre isso. Satisfação voltar aqui, Carlos Marcieri, nesse programa que é tão importante para a comunidade de Fortaleza, do Ceará e de todo o mundo, já que nós temos também a opção do acompanhamento da programação da TV Metrópole através da internet. Satisfação receber a doutora. Né? Na realidade, existe muita polêmica em relação a esse tema de pedofilia, abuso sexual, porque nós temos duas interpretações principais em relação ao que diz a história e a filosofia sobre a prática de relação sexual envolvendo crianças e adolescentes. Na realidade, é algo que sempre aconteceu, infelizmente, o abuso sexual sempre aconteceu, só que nós não podemos, em virtude da declaração de que isso é algo que acontece há milênios, imaginar que os filósofos, os intelectuais defendiam isso. Isso não é verdade. Se nós fizermos uma leitura apurada, por exemplo, das obras de Platão, que é o maior filósofo que já existiu, ele mostra claramente que uma criança e um adolescente, principalmente nos primeiros anos da adolescência, não está nem física, nem intelectualmente, nem psicologicamente preparada para a relação sexual. As mulheres, por exemplo... Sabe o que é? Significa uma relação sexual. Exatamente. As mulheres, por exemplo, ele chega a pontuar no livro das Leis, que é uma das obras de Platão, que a mulher deveria se preocupar com o casamento só a partir dos 16 anos. Você vê que, coincidentemente, a maioria dos países da Europa hoje estabelece exatamente essa idade como idade de consentimento para a relação sexual. Ou seja, não te interrompendo, só um adendo aí. Platão condenava já naquela época essa questão do abuso, de manter relações sexuais com menos de 16 anos, é isso? Exatamente. A palavra... Então é um tabu essa questão dos filósofos
franceses a apoiarem isso? Como é que é isso? Então, a época de Platão, ele teve esse cuidado, inclusive pedofilia não existia esse termo, é um termo do final do século XIX, né? Mas nós tínhamos o termo pederastia, que é correlato. É exatamente a prática do ato sexual com adolescentes. E ele condena esta prática, bem como outros filósofos. No início já da modernidade, Voltaire, ele critica aqueles que imaginavam que os mestres da filosofia mantinham relação sexual com os seus discípulos. Ele também condena isso. Infelizmente, quando nós chegamos já no século XX, um grupo de intelectuais e filósofos franceses entraram, inclusive, com representação, com cartas endereçadas à Suprema Corte Francesa, solicitando que na França não houvesse essa idade de consentimento. Que ano isso? 1977. Certo. Para minha tristeza, foi exatamente no dia que eu estava nascendo. 26 de janeiro de 1977, um grupo de filósofos intelectuais entraram com uma carta aberta, publicaram esta carta no jornal Le Monde, da França, dizendo que a criança com qualquer idade, ela deveria ter o direito de consentir com a sua atividade, com a sua vida sexual, né? E por essa razão, durante muitas décadas na França, não havia idade de consentimento. Qual foi o resultado disso? Muito abuso, muito estupro, muitas... Mas isso foi autorizado na França? Durante muito tempo, infelizmente, por causa deste movimento, não havia uma idade de consentimento e com as consequências disso, 2009, a Suprema Corte voltou atrás e estabeleceu que antes dos 15, 16 anos, um adolescente não tem capacidade de estabelecer a sua própria sexualidade. Seja, nesse período, os psicopatas se aproveitaram das crianças. Se aproveitaram. Né? Com certeza. Quer dizer, eu não consigo, é um assunto que me deixa muito triste, porque uma criança é uma coisa tão pura, tão inocente, né? Eu tenho filhos de 4 anos, de 5 anos, eu tenho um menino de 11 anos, é um bebê. Verdade. Né? Como é que você pode, na minha cabeça é difícil entender, imaginar um ato sexual com uma criança? E acontece também, né, doutora, com os bebês, Acontece né? com bebês. Fala um pouquinho, doutora, como é que a senhora vê essa questão de pedofilia? A senhora trata as crianças, enfim, fala um pouco sobre isso. O problema é o seguinte, a criança, ela não tem discernimento para entender o que é que está acontecendo. Ela não tem. Mas para o abusador, muitas vezes, ele pensa que ele está sendo seduzido. Ele pensa assim, o abusador, ele pensa que a criança está seduzindo. Então, ele imagina na mente maluca dele que ele está seduzindo aquela criança. Que a criança está tendo consentimento. Está seduzindo ele. Olha só. Ele tem essa imagem. Como é que é, doutora? Olha, a gente ri, mas é tão louco. O abusador... Veja bem, o abusador... Ele pensa que a criança o está seduzindo. Por quê? Que a criança que o atraiu para o ato sexual. Pensa, sim, ele pensa. Só que a criança... O que é que a criança está pedindo? A criança está pedindo apoio, compreensão, tá? Carinho, que é carinho, acolhimento, que é isso que ela tem pelo abusador. Quando, na realidade, o abusador, ele tem aquela criança como objeto de desejo. Tem muitos deles que é totalmente narcisista. Ele só pensa em satisfazer o desejo dele. Ele não pensa se a criança vai sofrer ou não. Para ele, isso aí é indiferente. É totalmente indiferente. Doutora, e por que essas coisas continuam acontecendo e por que as crianças muitas vezes não falam? Ou, enfim, a senhora nos bastidores me disse que, inclusive, crianças podem se cometer até o suicídio por conta desses abusos. E por que perdura? Nós vimos uma matéria ontem, o doutor Márcio estava me falando, passou uma matéria no Fantástico ontem. Essa menina foi abusada desde os 7 anos de idade até os 10 anos de idade. 6 anos de idade até os 10 anos pelo tio. Exato. Então, o abusador está sempre perto, ele dentro de casa. O abusador,
ele é conhecido da família. Ele é conhecido da família. Agora, sabe por que é que ele se cala? Que a criança se cala? Então. Ela se cala pelo medo do estigma, do abandono, da rejeição. Ele se cala também, sabe por quê? Porque às vezes tem a família patriarcal, que é aquele pai que sustenta toda a família. Então, a criança se cala. Então, a senhora está falando nesse caso dos pais que estupram os filhos, é isso? Exatamente. Os filhos. Exatamente. Nesse caso específico. É. Ele se cala e muitas vezes a mãe se torna omissa porque ele é a pessoa que sustenta toda a família. A mãe sabe, no caso. Sabe. Muitas vezes sabe. Muitas vezes ela sabe, mas ela se torna omissa para não fazer com que a filha, ou o filho, geralmente é a filha, desestruture ali a família lá dentro da família. Então, o que é que ela faz? Ela se cala. Outra coisa também que ela se cala é pelo estigma que ela vai sofrer na sociedade, tá? Muitas vezes acontece isso. Você já pensou como é que chega uma criança que vai para uma escola, por exemplo, quando ela é abusada e que a família fez Toda aquele... a sociedade, os amiguinhos da escola... Quando a família também que... faz aquele todo o alarde, tá entendendo? Como é que essa criança vai se portar dentro? Então ela se cala. Ela se cala totalmente. Agora, doutora, a senhora que cuida muito desses casos, que faz tratamento com crianças, enfim... como é, fala para os pais em casa, como se pode perceber, ter a percepção que alguma coisa errada está acontecendo com a criança. Quando é que os pais devem observar? Chamar atenção. Chamar atenção quando uma criança está sendo abusada. Primeiro, quando ela é uma menina, ela se isola, ela fica triste, ela não quer conversa com ninguém. Tá? Ela não quer conversa com ninguém. E dentre isso, ainda tem os traumas. A criança, ela começa a não poder andar, porque está com as partes toda doída. Machucada, tá entendendo? Nossa, que e o menino, às vezes, sabe o que acontece com o menino? Ele se torna agressivo, hostil, quando ele é um menino. Sabe por quê? Porque ele tem medo da sexualidade dele. Ele tem medo. Ele tem medo de ser um futuro abusador no futuro, ou então ser um homossexual. O menino geralmente Mas tem ele imagina isso na cabeça dele, que ele vai ser... A porque criança, ele foi abusado, quando ele é um adolescente... Homossexual, isso é isso? Quando ele é um adolescente, porque ele já tem um poder cognitivo melhor, ele pode pensar desse jeito. E existe uma história, né? Que crianças abusadas sexualmente, principalmente o menino, será no futuro um homossexual. Não, existe uma história, mas é um tabu. Teoria, né? Uma teoria. É. Mas o que observa-se é o seguinte, é que quando a pessoa adulta, que ela é investigada, por exemplo, no transtorno narcisista, por exemplo, a pessoa verifica se ele, como é que se diz, como era que ele se comportava, tá entendendo? Se ele, por exemplo, quando ele era pequeno, se ele via os animais sofrer e ele não estava nem aí, tá entendendo? Então, ele tem esse comportamento. Ele observa também, sabe o quê? Se quando ele era criança, se ele sofreu abuso sexual. Eles perguntam para o abusador. Se quando ele era criança... No caso dessa menina, doutor Márcio, se descobriu esse abuso aí até os 10 anos, porque ela engravidou, é isso? Exatamente. Ela sentiu uma dor... Sentiu dores, foi para a emergência, e chegando lá, a partir dos exames, se descobriu que ela estava grávida. Foi aí que ela falou que era o tio. Aí os médicos foram conversar com ela, né? A assistente social, quem descobriu foi uma assistente social. Porque quando existe isso aí, a equipe médica ela tem que ter muito cuidado para lidar com isso. Porque nem todos os profissionais estão preparados para lidar com o pedofilismo. Nós temos que estar preparados emocionalmente, sabiamente, para poder conversar com essa criança. Por quê? Por causa da reação dos pais, que ela não sabe como é que vai agir, ela se cala. Então, o serviço social... Muitas vezes ela se cala
Pela ameaça, pelo medo. Pela ameaça. Sempre pelo medo, né? Muitas Muitas vezes não, eu acho que sempre pelo medo, né? Quando ela é abusada... Ou o medo da rejeição, ou o medo de apanhar, ou o medo de... medo. Mas o próprio pedófilo chega para ela e diz assim, olha, isso aqui é um segredinho nosso. Porque se você contar para alguém da sua família, eles não vão te apoiar, não. Quem é que vai te apoiar? Sou eu. Eu estou do seu lado. Eu estou do seu lado, eu vou ficar com você. Eu é que vou te apoiar. Isso é um segredinho nosso. Então o que é que acontece? A criança se cala. Mas no caso dessa meninazinha, ela não pôde se calar, tá entendendo? Porque a assistente social já sabia que ela estava grávida, né? Sabia que ela estava grávida. Porque fizeram o exame nela, ela chegou no hospital com uma dor abdominal. Então viram que ela estava grávida. Então aí, a partir daí, eles têm instrumento, a psicologia tem instrumento para descobrir se essa criança está sendo abusada. Porque aí, olha, a conversa com a família é fundamental. Quando a criança... Eu acho que a família é fundamental em todos os sentidos, né? Quando a criança, ela tem abertura para conversar com a família sobre o que ela está sentindo, é mais fácil. Por isso que eu sempre falo assim, que você não deve criar seu filho só repreendendo. Não só pode. Só repreendendo, porque numa situação dessa ele não fala. Não. Eu acho que ele tem que ser uma pessoa desde pequena, orientada, espontânea. Orientada. Seja, ela tem que ter uma educação espontânea. Exatamente. Minha filha, meu filho, vocês aí de casa, prestem atenção. Fale o que vocês pensem para os seus pais. Porque só eles vão ajudar vocês. Muitas vezes não, né? Porque o pai é o próprio pedófilo, nesse caso. Mas fale com a mãe, fale com as pessoas mais próximas, com a madrinha, com a tia. Exatamente. Entendeu? É isso que tem que pensar. Mas, doutora, só uma pausinha. Eu quero chamar a doutora Cláudia Brasil. A doutora Cláudia Brasil é psicanalista. Ela é diretora do Instituto Almas de Psicanálise e Terapias. Doutora, fala um pouco aí a sua opinião para o pessoal de casa sobre pedofilia. A gente quer saber a sua opinião. Obrigado. Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite a todos do programa Acerto de Contas, né? Bom, a pedofilia, ela está enquadrada, né, dentro de uma perversão, né? Então, o pedófilo, ele sente, no caso, o indivíduo, ele sente interesse por crianças, né? Pessoas que, no caso, não têm o corpo ainda formado de mulher, né? Pelos pubianos, seios, né? Então, como é que isso acontece, né? O indivíduo, ele sente... Isso acontece quando há um desvio do desejo objetal, né? Aquele indivíduo, ele passa a desejar de uma forma diferente do habitual, que seria o quê? O que a gente prega como sendo habitual, homem e mulher. Então, assim, é muito complicado a gente saber o que se passa na cabeça desse indivíduo. Porém, o que eu poderia salientar, né, é que a maioria dos abusadores, eles já foram abusados. Claro que isso não é a regra, né? Mas digamos que na maioria dos casos é isso que acontece. Então, assim, são pessoas que não procuram atendimento, geralmente, né? Porém, há casos de pessoas que realmente sentem esse desejo de abusar de crianças e procuram ajuda profissional. Mas é raro, porque o perverso em si, ele é muito satisfeito com o próprio desejo dele. Então, ele não procura, ele não busca ajuda. Tá certo? Eu espero ter colaborado e agradeço a todos pela atenção. Então, doutora Cláudia Brasil, muito obrigado pela sua opinião. E sempre, né, juntos, a casa é sua. O canal sempre está aberto para ouvir a sua opinião, porque é muito importante alertar a sociedade e os pais. A doutora estava me falando aqui, enquanto nós estávamos ouvindo aí a doutora, sobre a família, né? Família. A senhora quer fazer um alerta. Qual seria o alerta, doutor? O alerta é o seguinte, olha, as famílias que são estruturadas, por exemplo, quando ela conversa com os filhos sobre o risco de não se aproximar de desconhecidos, de não viver deixando as pessoas beijando, abraçando sem mais nem menos, sem saber quem é, tá entendendo? Famílias que, por exemplo, tira a criança do colégio porque ela foi
abusada sexualmente, isso é um risco muito grande. Sim. Ela tem que trabalhar junto a professor, a diretor de colégio, para poder ajudar a esta criança a sair desse estágio. Porque quando a criança é abusada sexualmente, tem que existir a conversa. Famílias estruturadas que conversam sobre a situação da criança, mas assim, naquele seio que não vai com alarme para a rua, para o vizinho saber. E qual seria a orientação para as crianças ou adolescentes que são abusadas pelo pai ou pela mãe? Porque existe o caso da mãe abusar do filho também. Seria trabalhar a família. O ideal... Não, entenda a minha pergunta. Minha pergunta é um pouco diferente. Para quem essa criança, esse adolescente vai recorrer? Deve pedir socorro? Ela deve recorrer a uma pessoa próxima dela, que não seja nem o pai, nem a mãe. Uma tia. Exatamente. Ela tem que pedir. Porque, olha... professora na escola. Às vezes, o que acontece? A mãe culpa, se for um adolescente, a mãe culpa a adolescente por ela ter feito aquela desestrutura familiar dentro da família. Achando que o adolescente seduziu o pai vestindo uma roupa curta, ou é isso, mais ou menos isso. E tem abrigo de criança, tá entendendo? Que lá, quando a criança está lá, que foi abusada pelo pai, saiu de dentro de casa porque foi abusada pelo pai, que isso é um erro. Você não deve tirar a criança de dentro da sua casa, você tem que tirar o abusador. É um erro você tirar a criança dentro do seu seio dali. Ela vai se sentir agredida. Então, mais uma vez, ela tem que tirar o abusador de dentro de casa. Porque se não tirar, vai continuar no erro. Doutora, só um minutinho, agora vamos dar uma pausinha. Nós vamos falar de Mix Muni. Tá tomando o seu, doutor Márcio? Sim, senhor. Tá tomando todos os dias pela manhã. Muito bom, muito bom. Então vamos ouvir aí esse comentário de alguma personalidade que está usando aí o Mix Muni. Eita, sou humorista mulher Batiguti, olha, passar aqui para dar uma super dica que nesse tempo de pandemia precisamos manter a nossa imunidade alta. É isso mesmo, quanto mais alta, melhor para nosso corpo e nossa proteção. Por isso, preste atenção nessa dica, grave este nome, olha, Mix Muni, e já anota o 0800 que está aparecendo aqui na tela. Mix Muni é da Cedro Suplementos e olha, meu amor, traz para você ingredientes que o nosso corpo, olha, não produz, é isso mesmo, e você precisa adquirir essa fonte externa, por isso ele é tão essencial para o nosso organismo e para a nossa imunidade. Agora é época que as pessoas precisam se cuidar, evitando até mesmo resfriados comuns e problemas respiratórios. Portanto, não perca mais tempo, potencialize sua imunidade com Mix Muni. Esse é o momento de pensar em sua proteção. Ligue agora no 0800, a ligação é gratuita e a equipe da Cedro vai te atender com todo carinho e ainda te explicar tudo sobre esse produto maravilhoso. Hoje temos uma super promoção. Ligue agora no 0800 que está aparecendo aqui na tela e terá frete totalmente grátis. É isso mesmo. O Mix Muni é um produto para a sua proteção e da sua família. Portanto, preparamos, olha, condições de pagamentos especiais para facilitar, olha, a sua compra. Não arrisque. A Mix Muni é a proteção que você precisa. Ligue agora e potencialize a sua imunidade. A Cedro Suplementos tem compromisso com a sua saúde e com a saúde da sua família. Vocês entenderam aí o recado? Mix Muni, uma cápsula pela manhã. Então, doutora, continuando o que a senhora estava falando sobre os pais, né? Procurar não tirar a criança de casa, enfim. Escutar a criança, ele tem que escutar. Ele tem que dar fidelidade do que ela está dizendo. Ele tem que acreditar no que ela está dizendo. Ele tem que fazer isso. Então, o que é que os pais têm que fazer? Não deixar os filhos aí com ninguém. Porque é o seguinte, olha, não existe... Deixa eu fazer um comentário aqui. A minha nora, a Lauriana, mora nos Estados Unidos. Quando ela morava aqui no Ceará, eu tenho 3 netos, né? Meu filho Carlinhos, meu filho número 2, porque eu tenho 9. 9 filhos? 9 filhos, 5 netos. Não tinha televisão não nessa época? 5 netos.
Eu não sou muito adepto à TV, doutor. Assim, eu gosto de namorar. Então, mas enfim, o assunto é sério. A minha nora, sempre, eu achava ela radical, quando ela dizia assim, meus filhos não brincam com crianças mais velhas. Eu falava, mas por que você faz isso? Um menino de 10 anos, um menino de 15 anos, muitas vezes tem a mesma forma de pensar. Hoje eu entendo por quê. É. Porque é o seguinte, Ela estava certa. Ela está certa. Sempre o mais velho vai usar o mais novo e por instinto, né? Às vezes o instinto aflora com antecedência e abusa da criança. Ele pode abusar o irmão se sentindo o maior porque é mais velho do que ela. Ele pode se sentir na questão de normal esse abuso de irmãos? É normal não, acontece. Normal, estou dizendo. Acontece. É normal acontecer, não é que é normal. Acontece. Acontece. Que coisa, né? Me parece que eu falo que nós, tecnologicamente, o mundo ele avança muito, né? Prova disso que o Tesla está criando aquela teia, né? Em volta do planeta Terra para a gente ficar inteiramente ligados, né? Que é o Skylide, o projeto dele, não é isso? Skylide, é uma coisa assim. Enfim, a gente avança, você pega um carro aí de 50 anos atrás, nossa, o que avançou tecnologia, né? Me parece que o ser humano, ele regride, ele não... Será que eu não consigo entender. Inclusive sobre isso, sobre esse teoricamente avanço, né? Órgãos como, por exemplo, a Unesco estão muito preocupados com o que acontece no Brasil, porque no Brasil a idade de consentimento, ao contrário da maioria dos países da Europa, por exemplo, já é de 14 anos. E alguns juristas no Brasil já interpretam, a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, 12 anos. Então, aqui no Brasil. Exatamente. Alguns julgamentos em relação a meninas de 12 anos. Criança de 12 anos não tem a formação intelectual nenhuma. Nenhuma não diria, mas não tem ela não consegue definir bem as coisas. Uma criança de 12 anos, eu tenho um menino de 11 anos, tenho minha neta que tem 12 anos. Ela é uma criança, simplesmente é isso, é uma criança. Eles interpretam o estatuto que fala sobre a criança até os 12 anos incompleto, é criança, mas a partir dos 12 anos se tornou adolescente. Aí vem aquela questão da puberdade e uma interpretação ridícula de que por ter iniciado a puberdade já estaria pronto para a relação sexual. Isso é uma loucura, né? Há toda uma preparação aí psicológica, fisiológica, moral necessária para que este adolescente comece a sua atividade sexual. Então, vocês aí de casa, fiquem aí, porque no segundo bloco, nós vamos para o comercial agora, e nós vamos voltar desse assunto tão polêmico. O Dr. Márcio estava me falando aqui nos bastidores sobre a Bruna Surfistinha, né? Por que ela talvez se prostituiu tanto tempo na vida por conta de abusos na infância. Então, fiquem aí, voltamos já.